essa aula é uma tentativa de fazer aquela revisão tradicional, perguntas, respostas. Na verdade, as 2 aulas de revisão nada mais são do que um resumo. Nós temos 3 provas montadas e as questões da prova estão resumidas na apresentação que nós estamos fazendo aqui hoje e na próxima apresentação. Quem assistir essas 2 revisões tem grandes chances de conseguir ir bem na prova, tá? A prova é constituída por 60 questões de 5 alternativas de múltipla escolha. E no final, em vez de degustar, como esse é um curso, o módulo 3 é um módulo de serviço, a degustação tradicional, que foi feita nos módulos 1 e 2, é substituída por 4 fotografias, 4 fotos representando objetos relacionados ao serviço. Todos eles mostrados nessas 2 revisões. Ficou claro como é que é a prova, pessoal? Alguém quer fazer alguma pergunta sobre a prova? Professor, não entendi. Na parte que você disse aí, da degustação não vai ter e vai mostrar objetos, nós temos que explicar e falar sobre eles, é isso? 4 fotografias, vocês vão receber ao lado da foto um espaço com linhas, 10 linhas, para vocês dizerem de que se trata, para que serve, qual é a utilidade daquilo. São todas perguntas relacionadas a serviço. O título desse módulo 3 é um módulo de serviço. Certo. Por isso, nós substituímos a degustação, que vocês tiveram nos módulos 1 e 2, nesse módulo 3, por fotos de objetos relacionados ao serviço. São todos objetos relacionados ao serviço. Aliás, as perguntas de serviço desse módulo são em maior número que qualquer outro tema. Por quê? Porque este chama-se módulo 3 de serviço da ABS. Então, nós pretendemos, nós estamos formando sommeliers. Teoricamente, o sommelier deve estar a par das técnicas de serviço. E é isso que nós fazemos nesse módulo 3, substituindo a degustação por questões relacionadas ao serviço. Todas as figuras mostradas que vão ser usadas na prova, são 4 por cada uma das provas, portanto tem 12, divididas nas 3 provas que nós temos, elas são apresentadas nessas 2 revisões. Quem, por algum motivo, não puder fazer a prova que já está marcada, qual é a data da prova de vocês? Vocês já sabem? 17. Uma segunda-feira. De novembro. É sempre uma segunda-feira, porque vocês estão tendo aula na segunda. Provavelmente vai fazer isso 17, 7 em 24, uma prova evidentemente diferente da que vai ser feita no dia 17. Tá? Ficou claro, pessoal? Sim. Ou ainda há alguma dúvida? Sim, professor. Então, a prova terá 4 perguntas. Basicamente isso. Não, a prova terá 60 perguntas de múltipla escolha. Ok. Mais essas 4 aí. Ok. Que você terá que responder por extenso. O espaço reservado a escrever é para ser usado inteiramente e não ser excedido. Quem me der uma resposta, isto aqui é um decanter. Perfeito. Eu vou analisar isso. Como eu considero que se escrever, para quem tem um espaço de 6 linhas, escrever que aquilo é um decanter, eu vou dar 0,1 para ele. Tá? Quem corrige todas as provas sou eu. Porque eu acho que isso além de tudo, é uma ofensa à minha inteligência e ao meu esforço.
Então, tentem preencher o espaço todo, explicando o que é, quais são as possibilidades, etc, etc, etc. Tá? E só, por favor, não ultrapassem o espaço, porque eu sou especialista também em enchimento de linguiça. Então, por favor, não me ofendam. Não ofendam a minha inteligência, tá? Sejam objetivos. Digam o que é aquele objeto e ponto final. Para que ele serve, quais são os usos dele. E para isso vocês têm o espaço necessário e suficiente. Tá claro? Ou ficou ainda alguma dúvida? Aproveitem e perguntem. Tá claro. Claro, professor. Então, tá bom. Então, vamos começar? Então, vamos lá. O que é serviço do vinho? O serviço do vinho, meus amigos, é o ato final do sommelier aconselhando o cliente na escolha do seu vinho, proporcionando as melhores condições para apreciar a bebida e os pratos escolhidos. Professor, essa aula não vai ser gravada? Não, não vai ser gravada e não vai ser fornecida a vocês, tá? O que você precisa para fazer o serviço do vinho? Ser simples e direto, evitar o excesso de linguagem técnica, ser gentil e compreensivo, aconselhar sobre outras bebidas, incluindo água, licores, destilados, coquetéis, charutos, café, chocolate e outros itens. O que é necessário para um bom serviço? O famoso 4As. Adequação, atitude, aderência e o mais fácil deles, o adestramento. Eu sempre costumo dizer que adestramento é uma coisa que, se você treinar um macaco, ele vai conseguir fazer, talvez com algumas falhas, com relativa facilidade. A aderência, meus amigos, é você criar um protocolo e seguir rigidamente esse protocolo, que deve ser adequado ao que você está fazendo. Claro que num bar à beira da praia é muito mais adequado você ter uma carta de cervejas do que uma carta de vinhos caros. A adequação é exatamente isso. Você fazer o que você precisa para, com os seus recursos e no local que você está. E aí nós temos um mais difícil. O mais difícil é a atitude. Atitude é o essencial, é porque algumas vezes as pessoas dizem: como é que você costuma saber que vai dar certo ou não vai? Eu já sei se um sommelier profissional vai dar certo ou não pela sua atitude inicial. Quem nasceu para ser sommelier valoriza o serviço, o atendimento. Ele faz um bom serviço sem ser servil. Este é o segredo de um bom serviço. Não é de vinho, mas é um exemplo de um bom serviço. Que nós temos aqui. Isso aqui é um restaurante. E uma vez eu fui almoçar, perguntei: o que vocês têm de fruta? Porque eu só como fruta na sobremesa. E aí eles me falaram, para minha surpresa, porque eu estou já preparado para mamão, abacaxi e manga, que são as 3 opções que costuma ter em restaurante. Também me falou cerejas. Eu falei: nossa, mas que diferente, eu quero cereja. E aí ele me serve num pratinho com uma toalhinha especial, como vocês estão podendo ver,
uma tacinha com as cerejas, com gelo nas cerejas, para conservá-las, e o máximo do refinamento, uma lavanda, porque qualquer prato que você sirva para ser comido com as mãos deve sempre acompanhar uma lavanda. Então, isto não é nada muito complicado, mas é um sinal de que a pessoa que fez isso pensou em você, pensou em melhorar o serviço. E é isso que é o serviço. É a demonstração de que você está preocupado com o cliente, você está preocupado em melhorar aquilo que você está servindo. Ficou claro até aqui, pessoal, o que é um bom serviço? Que isso cai em prova. Então, é bom a gente saber se está tudo muito claro. Muito bem. A nossa pergunta, então, agora é sobre por que as bebidas fermentadas têm menor teor alcoólico do que as destiladas. É porque as leveduras que produzem a fermentação são inibidas e morrem com níveis mais altos de álcool, tá? Quer dizer, as leveduras acabam morrendo. Quais os principais cuidados para a produção de bebidas fermentadas de qualidade? Asepsia rigorosa e seleção de leveduras. E qual o principal evento desencadeante? Professor, Pois não. a imagem continua a mesma aqui das cerejas. E vai continuar. Ah, eu achei que o senhor estava... Não, eu estou já fazendo perguntas que serão feitas, poderão constar da prova. Só isso. Ok. Tá? Então, o que é que desencadeou o surgimento das bebidas destiladas? As grandes navegações do século XV, já que as opções que você tinha inicialmente, que eram vinho e cerveja, estragavam com o tempo. Então, foi necessário e foi estimulado a criação de uma bebida que pudesse ser guardada. E daí, em 1860, surge o TOT, da Royal British Navy, que durou até 1970, que era rum para os marinheiros, gin para os oficiais. Tá? Muito bem. A pergunta seguinte é: quando se indica a abertura de uma garrafa de vinho com abridor de 2 lâminas, mais conhecido como o amigo do mordomo? É com vinhos de safras antigas, com rolhas de cortiça ou com sinais de deterioração, tá? Para aqueles que não estão acostumados, eu diria, a abertura com 2 lâminas é muito mais fácil, mas você tem que estar adaptado a isso, senão você não vai conseguir. Dentre esses 5 saca-rolhas que temos aqui, qual deles é o único que, do ponto de vista técnico do sommelier, pode ou deve ser usado por um sommelier profissional, na opinião de vocês? Agora que está mostrando só 2, professor. Na imagem está só 2, eu acho que era a imagem anterior, professor. Essa aqui, desculpe. Qual deles, então? Eu acho que é nenhum, né? Não dá para ver bem na foto, mas o terceiro não é um Duran, não é de lâminas. Não, e já vou acrescentar o seguinte: o Duran não é tecnicamente adequado.
Vai ter essa opção, nenhuma das alternativas assim? Eu acho que é... Até pode ter e você, se escolher essa, estará errado. Eu escolheria o 5. Eu escolheria o 3. Eu também o 3. Então, meus parabéns. Quem escolheu o último embaixo à direita está certo, tá? Por quê? Porque todos os outros, para você conseguir a utilização plena dele, precisam cometer um pecado capital. Qual é o pecado capital que qualquer saca-rolha não pode ter? Furar a parte de baixo da rolha. Exatamente. Como todos esses funcionam ou na base da contra-alavanca, e você é obrigado a furar a rolha, ou esse último do lado esquerdo, que é a gás, em que você faz a coisa mais perigosa que você não deve fazer, que é aumentar a pressão dentro de uma garrafa que não foi feita para se aumentar a pressão. Portanto, o único que você consegue regular o quanto o saca-rolhas vai entrar é o quinto da direita. Claro que para você ter alguém que tenha capacidade de abrir de forma elegante esse saca-rolhas, é muito difícil. Por quê? Porque exige que o indivíduo desenvolva algo que é pouco habitual e comum. O que é isso? Os tríceps. Não é o bíceps, é ao contrário. É a parte de trás, o tríceps. Eu conheci um indivíduo na França que usava isso e abria a garrafa sorrindo para você, usando um saca-rolhas de piquenique igual a esse aqui. Mas, teoricamente, o único que você pode usar é esse aqui. Todos os outros, tecnicamente, estão errados. Tecnicamente, cometem o grande pecado, que é furar o espelho da rolha, coisa que todo sommelier profissional deve evitar, tá? Estes dois aqui cometem esse pecado. É exatamente isso que eu estou acabando de falar. Esse da esquerda é um horror. Por quê? Porque ele é o famoso saca-rolhas original. Isso é aquele alemão horroroso, né? Então, realmente, a gente tenta evitar isso, né? Tenta evitar perfurar a rolha. E aqui, vocês estão diante de um saca-rolhas Fórmula 1. Fórmula 1 do saca-rolhas. É o Lagiole. Como é que eu diferencio um Lagiole dos outros saca-rolhas? Pela abelhinha que vocês estão vendo ali no alto à direita, tá? Todo Lagiole tem isso, tá? E é considerado o saca-rolha profissional. Alguém pode me perguntar, mas ele não tem duas fases. Para o Lagiole não existem duas fases. Aliás, bom a gente esclarecer isso desde já. Embora não se considere errado usar um saca-rolhas de duas lâminas, eu diria que ele é um saca-rolhas considerado de iniciantes. Não é um saca-rolhas considerado que deve ser usado por profissionais tops do ramo, tá? É saca-rolha de iniciante. Embora não seja tecnicamente errado, ele é desde que você não perfure totalmente a rolha. Mas, num concurso, se alguém usar um de uma fase e outro de duas fases, eu vou dar nota mais alta para quem usar o de uma fase. Aliás, eu vou dar nota mais alta para quem usar o de duas lâminas, o amigo do mordomo, tá?
Falando no Duran, cá ele está. Teoricamente, o Duran pode não ser um saca-rolhas errado. Por que ele pode? Basta que eu tome cuidado de não enfiar a espiral até o final. Só que eu vou ter que abrir aí sem juntar as duas lâminas totalmente, como você faz habitualmente para usar o... Então, é um jeito de usar o Duran especial que nem todo mundo sabe fazer. Nossa, professor, inclusive eu posso comentar, esse Duran é muito difícil de ser usado se não perfurar a parte de baixo. Eu tenho tentado ultimamente, eu até troquei o meu abridor de duas para de uma só, e quando tem vinho muito antigo lá no restaurante que eu vou usar o Duran, eu tenho muita dificuldade se não colocar até o final, já quebrei rolha. Por isso é que eu estou dizendo que o Duran não é considerado um abridor adequado, apesar de ser moderno. O que mostra que moderno, isso aqui é um abridor de amador. Então, você quer ter na sua casa, tá ótimo. Agora, serviço profissional é o duas lâminas, ou o Laguiole, ou o abridor antigo, aquele mais simplesinho, que se chama Limonadier, que era o nome que se dava originalmente. Eu vou até mostrar uma foto do Limonadier, que é a origem do saca-rolha, tá? Mas vamos deixar claro isso, porque eu vou perguntar isso na prova e quem responder o contrário disso errará a pergunta, tá? E aqui nós temos alguns objetos especiais para abertura de espumantes. Então, tudo isso pode ser usado para espumantes. Os dois mais antigos são os de cima. Ou o primeiro da direita abaixo, que são a estrelinha e aquele instrumental que parece um quebra-nozes, que você apreende a rolha para tentar quebrar o rótulo que existe, ou a ligação que se forma entre a rolha e a parede da garrafa. Depois que você girar, você soltar, aí você tem que fazer força para dentro. O segredo de abrir espumante é fazer força para dentro. Se você puxar para fora, você vai cometer o grave erro da abertura de espumante, que é fazer barulho, ou explodir a abertura, tá? E esse aqui é o último gadget que inventaram. Ele vai abrindo milímetro a milímetro à medida que você vai bombando a garrafa, puxando para cima a garrafa de espumante, tá? Sempre estão inventando alguma coisa nova, mas esse é um gadget específico para abertura de espumantes. Ficou claro tudo isso, pessoal? Ou ficou alguma dúvida? Ficou. Eu não lembro da estrelinha, é só para colocar e puxar mesmo a rolha? Puxar? Como puxar? Acabei de falar que você não puxa a rolha. Se você puxar a rolha, você vai explodir. Você gira a garrafa, gira a rolha. Para quê? Para quebrar a adesão que se forma entre a parede lateral da rolha com a parede lateral da garrafa. Depois que você girar, conseguir girar a garrafa, soltou, quebrou esse lacre que existia, que se forma por acúmulo de líquido que se solidifica ali. Aí você tem que fazer força para dentro, você não puxa nada. Você jamais puxa garrafa de espumante. Toda vez que você puxar rolha em garrafa de espumante, vai explodir. Você vai abrir inadequadamente a garrafa. Então, depois que você conseguiu girar, que você percebe que a rolha está livre, você faz força para dentro. Você empurra a rolha para dentro. Por quê?
Porque você está indo contra a pressão que vem de dentro da garrafa. E isso vai permitir uma abertura suave da garrafa. Tá claro isso, pessoal? Muito bem. Lembrem que é necessário um certo domínio de algumas expressões francesas e inglesas. Garrafa, em inglês, é bottle ou bouteille, em francês. Rolha é cork, ou bouchon, daí bouchonnet. Gaiola é cage, e aí é que está uma das grandes confusões, porque existe o termo cage, que é gaiola de passarinho em francês. Tem nada a ver. Existe até um filme, Cage aux folles, gaiola das loucas. Em francês, aquela gaiolinha de arame chama muselet ou agrafe. Propriedade vineyard ou cru. Carvalho, oak ou chêne. Carta de vinhos, wine list ou carte de vin. Tá? Então, são termos que todo sommelier tem que conhecer. Na verdade, se quiser fazer carreira na profissão, você vai ter que dominar a língua muito bem, tá? Muito bem. Pergunta: quando é que devem ser trocadas as taças de vinho em um restaurante? Deve ser trocada a cada nova garrafa de vinho, idealmente. Só que, se o vinho que for pedido é o mesmo, é aceitável que você mantenha o copo. Mas se você servir primeiro um branco e depois um tinto, é obrigatório que haja um copo para o branco e outro copo para o tinto. Eu não estou dizendo que você vai fazer assim ou não. Estou dizendo aquilo que é considerado tecnicamente correto, tá? Em relação à comida solicitada, quando um vinho deve ser servido, na opinião de vocês? Tem que ser servido sempre, antes da comida, antes, não é junto e muito menos depois, antes da comida. Qualquer coisa que não seja antes está errado, tá? Como se chama a rolha em francês? Bouchon. Em inglês, cord, tá? Muito bem. Falando em rolhas, você tem, como você pode ver, rolhas de tamanhos diversos. O que o tamanho de uma rolha tem a dizer? Tem a dizer que provavelmente quem arrolhou considera que este vinho é um vinho de guarda. É um vinho que deve ser guardado por mais tempo. Quanto maior a rolha que você dispuser, que você encontrar, provavelmente mais guarda esse vinho deve ter. Mostro aqui para vocês 3 rolhas após a sua elaboração. Veja, não foram usadas ainda. O que mostra que eu tenho categorias de rolhas. Obviamente, a de melhor qualidade é a rolha que está mais à esquerda, no centro do slide. Depois a segunda e depois a terceira. Como você pode ver, é a mais próxima de ser realmente sólida. Veja como fica uma rolha, que é a rolha de baixo, que está no meio aqui. Como fica uma rolha depois de 20 anos de uso. Ela fica com um aspecto parecido com o que está na rolha número 2 ou 3. Ou seja,
o uso da rolha transforma a rolha, que é perfeita, em algo que precisa necessariamente ser trocado. E é o que os grandes vinhos fazem. Os grandes vinhos dão a você, quando você compra, o direito de trocar uma rolha a cada 20 anos. Tá? Então, olha só, uma rolha ótima na frente, com rolhas não tão boas à esquerda e à direita. Tá? O nível de uma garrafa de vinho é absolutamente fundamental. Como vocês estão vendo, a partir do nível de uma garrafa de vinho, eu vou saber se esse vinho foi bem ou mal conservado de acordo com o tempo dele. Então, veja, o vinho mais à esquerda é um Latour 99. Portanto, ele tem 25 anos de idade, tá? Latour 90, com 25 em 2015, tem aquele nívelzinho, foi muito bem conservado. Já o que eu estou vendo aqui embaixo, que é o 1982, então ele tem 18 anos mais 7. Professor, para nós está mostrando acho que uma outra tela, tá? 93, 2007 e 2015. Bom? Ah, tá escrito embaixo, Não, ok. está escrito embaixo. Está escrito ok. na imagem. Ah, tá. Ok. Aqui embaixo está escrito, em cima tem o ano dele, ok. Pois é, o que eu estou mostrando é o seguinte, esses três vinhos são de anos diferentes. Quanto que dá 85 para 2007? – 82 para 2000, quantos anos são? 18. 18, 7 e 25. São 25 também. Tá? Os dois têm 25. Só que o do segundo tem um nível mais baixo. O que isso significa? Que o 2007 foi pior conservado do que o 2015. Já no caso do vinho mais à esquerda, que é 93, e ele é de 68. Quantos anos esse vinho tem? Os três têm 25, professor. Eu sei, mas eu estou explicando para vocês isso, que o problema aqui é de conservação. Os três têm 25, mas um foi muito bem conservado, o outro foi mediamente, o outro foi mal. Por isso que os níveis na garrafa são diferentes. Teoricamente, se eles tivessem sido conservados exatamente igual, o que você esperaria? Que os níveis fossem iguais. E se todos fossem bem conservados, estariam como está o da mais à esquerda. Ficou claro agora o que eu estou querendo dizer? Sim. Os três têm 25 anos. Só que o da direita foi pior conservado que o da esquerda ou do que o do meio. Tá claro agora? E isso você avalia pelo nível na garrafa. Quanto mais baixo, pior conservado o vinho foi. Tá? Claro que se ele, em vez de ter 25, tivesse 50 anos, seria diferente. O que nós estamos vendo aqui agora é uma das estratégias para você conservar o vinho, chamada decantação. Tá? Qual a utilidade? A pergunta que eu faço é: qual a utilidade da vela durante a decantação? É uma fonte luminosa para enxergar através da garrafa, visualizando o sedimento durante a decantação. Claro. E por isso mesmo, ela não necessariamente deve ser uma vela. Eu, por exemplo, sou nesse aspecto dos modernistas.
E eu acho que a vela é um atraso de vida. Acho que uma fonte luminosa que ilumine a garrafa, que não emita fumaça, cheiro, não precisa ser apagada, não exija fósforo, nem nada disso, seria um avanço. Claro que tem aqueles que defendem a tradição absoluta, etc, etc, etc. Mas eu não vou discutir, tá? Acho que, neste caso, usar a vela é mais um atraso de vida do que algo que funcione. Qual seria o primeiro passo para a abertura de um vinho de uma safra antiga e que encontra-se na sua adega em posição horizontal? Está guardadinho lá. Coloco ele no panier. O que é o panier, pessoal? Panier é aquele cestinho. Cestinho que pode ser de palha, pode ser de prata, pode ser de metal, do que vocês quiserem. E abrir a garrafa e submetê-lo à decantação dentro do panier. Correto é, uma vez posto no panier, não botá-lo mais em posição horizontal. Uma vez posto no panier, se serve. Está claro isso? Muito bem. Quais são as indicações para aerar um vinho, pessoal? Vinho jovem e robusto com tanino intenso. Qual seria a indicação de decantar um vinho? Presença de sedimento, independente de cor ou idade. Por quê? Porque existem alguns vinhos jovens que, como não são filtrados, devem ser decantados. Qual a forma correta de avinhar um decanter? Colocar uma amostra no vinho, analisa aromaticamente o seu copo, verte o que você botou no seu copo dentro do decanter, agita isso, volta para o seu copo e aí você põe na boca e degusta. Como vocês devem ter visto sommeliers na ABS fazer. Tá? Existe uma ordem correta de serviço dos vinhos no restaurante? Existe. Espumante, branco, rosé, tinto, doce. Mais leve, mais encorpado, mais jovem, mais velho, mais seco, mais doce. Quer dizer, os leves prevalecem sobre os encorpados, os jovens sobre os velhos e os secos sobre os doces. Só que isso, meus amigos, foi totalmente bagunçado, mais modernamente. Por quê? Porque o que acabou acontecendo é que hoje em dia ninguém segue mais esse tipo de ordem. Você serve, por exemplo, vinho de sobremesa para acompanhar alguns pratos da entrada, qual é o exemplo do foie gras. Então você tem que tomar um pouco de cuidado. Essas regras são relativas, mas sempre tem que ser explicadas. O grande problema não é fazer de um jeito ou do outro, é não falar nada. É o cliente não ser informado. Então, temos aqui 4 vinhos. Qual a ordem correta de serviço deles? Um espumante é o Franciacorta, não safrado, La Marquesine, seguido por um Peter Michael Belle Côté, é um Chardonnay do Napa Valley, aliás, é o Montrachet do Napa Valley, um Grange Penfolds, grande Syrah australiano, e para encerrar um fortificado português, que é o Carcavelos, 1999. Tá? Então, esse é o exemplo que eu estou dando. Mas agora, eu quero que vocês me sugiram qual seria a ordem entre esses 4 vinhos.
É o mesmo modelo anterior. Tem um espumante, um branco, um tinto e um de sobremesa. Alguém se arrisca? Bom, do final para o começo, o Coteau de Leon vai ser o último, é o vinho doce. Aí eu vou precisar de ajuda dos universitários aí para continuar. Pois é, esse é que é o grande problema. É que só tem um tinto aqui, né? Que é o Bourgueil. Bourgueil é um vinho do Vale do Loire, feito com a uva Cabernet Franc, tá? O Murganheira é um espumante português, famosíssimo. Aliás, é aquele que costuma acompanhar os leitoizinhos. E o Savenier é um vinho branco, o DOP, denominação de origem protegida do Loire, branco, portanto, é um Savenier branco, tá? Então, o problema é você saber. Agora, vamos fazer uma outra brincadeira com 4 vinhos também, e vocês vão me dizer. Tem 4, aqui são só 4 brancos, e eu quero que vocês me digam entre os 4 brancos qual a ordem que vocês serviriam. Bom, são todos relativamente com a mesma idade, né, de safra. O Puy Fuissé Sauvignon Blanc tende a ser mais leve do que o Condrieu, do que o Alvarinho, do que Riesling. O Alvarinho tem um pouco mais de coco, parece que é um Alvarinho de Rias Baixas, se eu não estiver enganado. Aparentemente segundo. O Riesling, entre Riesling e Condrieu vai ser bem mais corpo, mais... eu ficaria na dúvida entre o Condrieu e o Riesling de 3 ou 4, mas tenderia a colocar o Riesling de 3 e o Condrieu de 4. Então vamos lá. 4. A única coisa que você não levou em consideração é que é um Riesling QBA. QBA é a forma mais simples de Riesling que existe em toda a Alemanha. Portanto, eu começaria a minha harmonização com o QBA, tá? Que é mais simples, é um Rieslingzinho simples. Em segundo lugar, eu poderia ter dúvidas em relação ao Palácio de Pfeffrinhas Alvarinho e o Condrieu Amour de Dieu do Colombo. Acho que a ordem que eu seguiria seria o Alvarinho, seguido pelo Condrieu Amour de Dieu do Jean-Luc Colombo. E eu não sei de onde é que você tirou que o Puy Fuissé é um vinho leve. Porque além dele não ser leve, porque ele é feito com Chardonnay, ele é um hordage do Perret, que é o maior produtor de Puy Fuissé que existe. Tem razão, desculpa, professor, confundi com Puy Fumé. Eu achei que foi isso mesmo. Eu descrevi o Fumé. Pois é. Eu diria que você errou 2 vezes, porque errou nisso e errou porque vai ter pergunta na prova para você diferenciar Puy Fumé de Puy Fuissé. De modo que Perfeito. É bom você se certificar que não vai ser entre os 3 Puy, qual deles é, tá? Então, cuidado com isso aí, tá? É o Puy Fuissé, do Perret, que é um produtor ultra top. Eu diria que ele é um vinho de nível de um Pouligny Montrachet, por exemplo, tá? Professor, Diga. são três tipos de Puy. Puy Fuissé, Puy Fumé e o terceiro? Puy Chouloir, Acho que é feito com a
uva Chasselas. Chasselas é Puy Soulard, Puy Fumé é o Sauvignon Blanc, e todos os outros Puy que aparecerem são Chardonnay. Tá? Então, esse aqui é o branco. Agora vamos fazer a mesma brincadeira com 4 tintos. E aí, pessoal? Qual seria a ordem que vocês escolheriam desses 4 vinhos? Já gastei a minha vez já, hein, gente? Fica à vontade aí. A sequência, né? A sequência seria o Pinot Noir primeiro, um Barbera d'Asti depois, acho que o Gigondas Chapoutier e depois o Catena Malbec, que é mais encorpado, não é? Bom, então vamos lá. Eu acho que com a Barbera d'Asti Manha, antes, né? a Manha e o Barbera eu concordo. Entre o Catena e o Gigondas seria uma versão rústica do Chateauneuf du Pape. Tá? Então, eu diria o seguinte, eu acho que eu botaria o Catena antes e o Gigondas por último. Sim. Tá? Baseado no corpo deles. Tá? Porque talvez o outro fosse ser mais frutado, mas o outro fosse um pouco maior. Frutado é o contrário. Frutado, quanto mais frutado, você põe ele antes. Antes, ok. Porque quanto mais envelhecido, mais ele perde a fruta. Lembra que os mais jovens vêm antes do que os mais velhos. E o Gigondas tem até esta vantagem, ele é mais velho. Portanto, ele seria servido por último mesmo. Tá bom? Tá bom. Muito bem. Mas eu ressalto que em todas as provas vai haver pergunta de comparação de vinhos. Em que ordem você serviria esses vinhos que vão estar relacionados ali, tá? Então, é uma das funções que o sommelier tem que ter quando tem algo relacionado ao almoço. Claro que não vão ser esses, mas vai haver pergunta nesse estilo. Tá? Pergunta, qual a principal função do panier, que é aquele cestinho de vinho? A principal função do panier é garantir a imobilidade do sedimento da garrafa, facilitando a sua decantação. Falando em panier, o que é isso aqui mesmo, meus amigos? Isso aqui, amigos, é um cilindro do tamanho de uma garrafa, cheio com um líquido que você pode botar no congelador que ele não vira gelo, e que você, ao abrir uma garrafa, se serve um pouquinho e enfia esse negócio dentro da garrafa. E com isso você gela o vinho sem adicionar gelo, nem água, nem nada disso. Tá? Então, é um resfriador de vinho instantâneo. Tá? Assim como você vai ter isso aqui, que é um congelador, é um instrumento elétrico. Você põe a garrafa dentro e ela vai congelar, vai diminuir a temperatura. Algumas, hoje em dia, tem até a marca de várias temperaturas a ser atingidas. Essa é outra forma de você resfriar o vinho sem ficar praticando aquilo que alguns imbecis hoje em dia acham que são muito espertos de fazer, de inovar, que é botar gelo dentro do vinho. Você pode fazer o que você quiser. Eu fico estou afrontando nada, você está sendo apenas um idiota. Você está apenas diluindo uma coisa que não é para ser diluída. A gente faz coquetel com vinho há 200 anos. Quando você faz coquetel, você está preparado para botar gelo dentro do coquetel. Mas é um outro tipo de uso. Agora, se você quiser tomar o seu vinho sem
diluí-lo e gelá-lo ao mesmo tempo, você pode usar esse objeto que você está vendo aqui. São esferas de aço, você deixa enroladas dentro de um plástico, dentro do congelador. Quando você quiser, você tira e põe dentro do copo. Aqui é no copo, não é nem na garrafa, é no copo, tá? Então, esse é um dos usos que você tem. Aliás, deixa eu fazer uma perguntinha para vocês. Vocês acham que o sommelier deve provar o vinho antes de servi-lo para os clientes ou não? Qual é a visão? Eu acho que sim. Sim. Mas o senhor explicou que aqui no Brasil não é muito bem visto, em alguns lugares. Não. Se você estiver aqui no Brasil, eu sugiro o seguinte. Primeiro, consultar se o cliente deseja. O senhor quer que eu prove o seu vinho? Ah, mas para que você vai fazer isso? Para dizer se tem algum defeito ou não. Este é o único objetivo, tá? Então, tem que ter essa explicação preparada para ele entender o que você está fazendo. Usar um copo menor que o do cliente. Servir-se de um volume mínimo. E degustar todo e qualquer vinho. Lembre, mesmo os vinhos com vinolock, screw cap, podem ter defeito. Portanto, você tem que degustar todos. Tá claro? Muito bem. Vamos mudar um pouco o nosso foco. Vamos falar um pouco de café expresso. Café expresso, por definição, é algo que deve ter entre 25 e 35 ml, e ele, teoricamente, tem todos os açúcares do café especial, diluído em pouca água, tornando a bebida cremosa e adocicada. Por isso, muitos defendem a ideia que é desnecessário adoçá-lo. A cafeína, que é a substância amarga e solúvel no contato com a água, quase não é extraída nesse método, que é o café expresso, em função da extração de aproximadamente 25 segundos. Então é muito rápido. O que você vai ter num café expresso? 9 bar de pressão, que é a pressão mínima necessária para fazer o café. O menos de 9 você não consegue fazer, tá? 7 a 10 gramas de café moído na hora, 10 a 25 quilos de força de compactação. Existem até aparelhos especiais para isso, e isso é importante. Você não ferve a água, você leva a água a 88 a 92 graus Celsius. Portanto, é abaixo do nível de ferro. O que seria um expresso brasileiro? É um expresso feito com um volume maior, 50 ml. Alguns chamam isso de carioca. É o expresso carioca. Já o ristretto é menos do que 25, é 20 ml. O doppio são 2 expressos, ou seja, 40 ml, só que você usa uma xícara maior de café, tá? O que é, por definição, um macchiato? Macchiato é um café expresso com espuminha de leite. O nome técnico para espuminha de leite é leite montado. Não tem canela, não tem chocolate, não tem nada disso. Mas vou me reservar para definir agora quais são as características mais importantes da variedade Coffea canephora. O que é a Coffea canephora? Coffea canephora é aquela variedade de café menor, que tem mais cafeína, tem o dobro, tem menos variedades
tem só 30% da produção mundial e pode ser cultivada até 800 metros. Já a arábica, que é considerado melhor tecnicamente, são 200 variedades, tem menos cafeína. O grão é mais longo, longo e maior de tamanho, mas ele tem a exigência de só poder ser produzido entre 800 e 2.200 metros. Tá? Muito bem. Então, essa é a principal diferença entre os dois tipos de café. Qual a forma de café que apresenta o menor teor de cafeína? O menor teor de cafeína, meus amigos, é o do café expresso. É inferior a um chá gelado, a uma Coca-Cola, a um chocolate, ao café filtrado, a chá preto, aquele famoso café americano e, obviamente, aquilo que tem mais cafeína é o energético. Tá? Tá claro isso, pessoal? Que isso aqui costuma cair em prova. Sim. Muito bem. O que altera mais um café? É a torra. Ela aumenta a aromaticidade, aumenta o corpo, aumenta o amargor, e a única coisa que faz a torra, em termos de diminuição, é a queda da acidez. Tá? Muito bem. Antes de falar do significado da carta de vinhos, algumas perguntas. Qual a melhor opção para vedar uma garrafa, na opinião de vocês? Melhor opção para vedar a garrafa? Sim? Screw cap, exatamente. Por quê? Porque é que veda melhor a garrafa, embora ainda não seja mais barato. Aos poucos, vocês devem ter percebido que estão surgindo screw caps em outros lugares, em outras situações. E isso está ocorrendo às custas do barateamento do screw cap. Tá? Qual o significado da carta de vinhos? É um instrumento de prazer para o conhecedor e é um instrumento de tortura para a pessoa que não está acostumada a lidar com isso. Na verdade, ela vai refletir a sua relação real com o vinho, e isso pode ser percebido por quem tem um mínimo de conhecimento enológico. Eu sempre costumo dizer que eu me divirto enormemente quando viajo. Um dos meus divertimentos é ficar analisando carta de vinho. Por quê? Porque eu vou descobrir, eu vou garimpar coisas fantásticas por preços inacreditavelmente bons. Isso aqui que vocês estão vendo, provavelmente é a primeira carta de vinhos que se tem conhecimento. Isso é de Pompeia. E foi produzido, essa imagem, de uma entrada de um lugar que se imagina que seja um lugar onde se comia e bebia. E vocês estão vendo ali várias ânforas de cores diferentes. E isto provavelmente era um indício dos tipos de vinho que eram vendidos neste lugar. Tá? Como é que você classifica as cartas de vinho? Você classifica em informais, e aí você tem as do verso do menu, escritas à mão, o quadro negro. Hoje em dia está muito comum você ter isso aqui no Brasil, a carta do quadro negro, né? As formais, que são amistosas ou explicativas, as regionais, as com predomínio regional, as amplas ou de fôlego, as profundas, as especiais. Vamos tentar definir um pouco maior o que são cada uma destas categorias.
Mas antes eu quero mostrar para vocês uma carta de vinhos muito antiga, no início do século, nos Estados Unidos, em que eles botavam na carta de vinhos, inclusive, um vinho que era feito com uma uva não vinífera, que é a uva catuaba. A catuaba, dry catuaba, o que é isso? É vinho seco, tinto seco, feito com uma uva catuaba, que é a uva típica do Niagara Falls. Então, isso é uma carta de um restaurante, hotel, do início do século, do final do século, quero dizer. Essa é uma carta simples, é uma carta de um restaurante alemão. Isso é na Alemanha, evidentemente, como a gente está podendo ver aqui, mas é uma carta simplesinha. Aí a pergunta que não quer calar, eu falei lá agora há pouco de carta de vinhos ampla e uma carta de vinhos profunda. O que é uma carta de vinhos ampla? É uma que tem muitos vinhos de produtores vários, tá? E a carta de vinhos profunda, muitas safras de um mesmo vinho na carta. Vocês conhecem algum lugar aqui no Brasil que tenha carta de vinhos profunda? E olha, eu não estou falando nem em São Paulo, hein? No Brasil. Eu nunca vi, professor. Hã? Nunca vi. Eu também não. Então, Eu também não. Existe, sim. O Dânio Braga, quando ele tinha um restaurante, o Refúgio della Locanda della Mimosa, tinha. Em Curitiba, você tem um restaurante que é do Júnior Durski, que chama Durski. Júnior Durski é o mesmo proprietário do Madeiro, e não tem absolutamente nada a ver. Mas ele tem no seu restaurante, por exemplo, acho que 60 safras de Chateau de Quem. E isso é uma carta ampla. Aqui em São Paulo tem um restaurante que é assim. Aliás, faz algum tempo que eu não vou, preciso ir, né? Mas tem um restaurante italiano que chama, deixa eu lembrar aqui agora, fica uma travessinha ali de um italiano, mas ele usa a adega dele, que ele põe à disposição. Então ele põe um preço absurdo, ninguém pede, mas é uma adega, é uma carta ampla. Então você vai encontrar várias safras de Vega Sicília, mas é porque ele põe na carta o Vega Sicília da adega dele. Assim eu também faço, né? Então é um tipo de adaptação, vamos dizer assim. Professor, então as amplas, elas têm vários vinhos de muito vários vinho. Eu vou te dar um exemplo. As profundas são de várias safras do mesmo vinho, certo? Exatamente. Tá. Então, é um restaurante, por exemplo, que é especializado em culinária italiana. Aí você vai procurar e vai descobrir que ele tem Barolo, do Aldo Conterno, que é uma especialidade, 4 ou 5 safras diferentes, tá? Não existe aqui no Brasil, os que existem aqui são raríssimos. Mesmo os top. Tá? Agora, a carta profunda é essa, que tem a safra. A ampla tem um restaurante de Brasília, se eu não me engano, chama Dom Francisco, que se orgulha de ter a maior quarta do Brasil, que tem 2.000 vinhos na carta. Eu me lembro que quando eu fazia parte do júri secreto da revista Quatro Rodas, eu, Dr. Borges, Dr. Arthur, fizemos parte disso aí. Mas quando nós fizemos parte, eu me lembro que eu recebia as cartas dos restaurantes e esse Dom Francisco, me lembro que eu dei nota 0 para ele. Porque eu descobri na safra, na carta que ele me mandou, que ele tinha um Beaujolais
1972, por exemplo. O que significa ter um Beaujolais 1972 na carta? Significa que não é uma guerra. Não ia durar isso daí. Não, isso aí é o seguinte, isso aí é uma... Ele podia apresentar, ir ao Egito, são múmias que ele tem guardadas lá. Porque, pô, você vem dizer que você tem um Beaujolais 72, deveria ser motivo de vergonha, não para ele se orgulhar. E foi por isso foi esse o motivo para eu dar 0 para ele. A nota que ele teve foi 0. Tá? Foi desqualificado. Professor, o senhor falou da Locanda de la Mimosa, existe ainda? Era em Petrópolis, não era? Era em Petrópolis. Eu acho que não existe mais. Tá? Aí eles tinham uma carta. Quer dizer, ou melhor, já deve talvez existir, mas não existe sob propriedade do Dânio. Eu sei que não é o proprietário, não é o Dânio. Tá? Então, ele deve ter vendido, enfim. Funciona de um outro jeito hoje. Mas eles tinham uma carta, como você falou, ou ampla ou profunda, eu não sei. Profunda. Era uma carta profunda, de fato. Tá? Quer dizer, eles tinham várias safras, alguns vinhos muito bons, selecionados de várias safras. Aliás, quando você cria uma carta de vinho, qual é o item mais importante para a criação de uma carta de vinho? Safra, produtor, país, região, estilo, uva, tudo isso é importante. Mas o fator mais importante, meus amigos, chama-se qualidade dos vinhos. Então, lembrem disso. Cartas boas devem ter produtor, safra, região, país, isso é obrigatório. Pode ter composição de uva? Pode. Pode ter descrição sumária do vinho? Pode, mas 2 linhas no máximo. Pode ter sugestão de harmonização gastronômica. Eu estou falando para vocês coisas que são cada vez menos importantes. E, por último, o tamanho da garrafa e o seu preço. Preço, inclusive, hoje em dia, antigamente, vocês não são desse tempo, mas eu sou do tempo que o homem pagava a conta. Então, tinha uma carta com preço, uma sem. A carta com preço era dada para as mulheres e a carta com preço para os homens. Tá? Claro que hoje não faz mais sentido esse tipo de coisa. Tá? Mas é importante ser levado em consideração. Como proceder na abertura de uma garrafa vedada com cera como cápsula, em lugar de metal? Eu diria que o único jeito correto, mas impossível de ser seguido, você encher uma banheira de água, tirar toda a roupa e aí você, com um abridor, vai lá dentro, abre a garrafa e depois abre a rolha o tampador da banheira e aquela água você joga fora. Se você abrir uma garrafa de cera em qualquer outro lugar, você vai encontrar cera por 10 anos ali. Tá? Realmente, abrir a garrafa de cera, você remove a parte superior, quebra, corta, mas você vai ter resto de cera pela casa sem parar o tempo todo. Então, é o tipo da coisa que requer muito cuidado. E que é isso aqui, meus amigos, vocês sabem? Essa provavelmente é a maior carta de vinhos do mundo. Na verdade, não é a maior, porque a maior é virtual. Aqui você deve ter, acho que, uns 2.000 vinhos. Isso é do restaurante La Tour d'Argent, tá? E você, se quiser ter a carta completa, você tem que pedir com uma semana de antecedência, tá? Muito bem.
Vamos falar agora, então, isso é de garrafa. Ainda de garrafa, eu diria para vocês o seguinte: cuidado ao armazenar. Então, garrafas de cera são uma desgraça. Quais são os 2 países do mundo que têm o maior número de vinhos com garrafa de cera? Brasil e Portugal. Embora eu tenha tido o desprazer de conhecer alguns outros países que têm também. Professor, Por já mudou o slide para os queijos. Sim, eu sei, mas eu estou falando da garrafa de cera ainda. Eu vou falar em seguida sobre o Bordeaux. Quais são os 2 países? É Brasil e... Brasil, Portugal e raramente em outros. Ou raramente que eu estava querendo me referir era os Estados Unidos. Por quê? Porque você tem um Pinot Noir, que é o Pinot Noir da Queimos, e tem uma rolha de cera. Mas é raríssimo você encontrar fora de Portugal ou do Brasil. São os 2 países que mais usam a cera, tá? Infelizmente. Muito bem. Então agora vamos falar de queijos. Cite os principais queijos de acordo com a origem: cabra, vaca e ovelha. Então, cabra, Robiola, Saint-Maur, Chabichou, Mató. De ovelha, o queijo mais tradicional da Espanha, o manchego. Pecorino, o azeitão, Serra da Estrela. E de vaca, que é o mais comum, parmesão, Stilton, Emmental, Münster, cheddar, Bleu d'Auvergne e assim por diante. Como é que você classifica o queijo quanto à sua crosta? Pode ser crosta dura, no caso do parmesão, do grana padano, do emmental. De crosta florida é os bries, o camembert e assim por diante. E o de crosta lavada, como você vê aqui, o taleggio e o Münster, tá? Então, é assim que se classificam os queijos. Em relação a queijos, eu pergunto: o que são queijos de pasta filada? Queijos produzidos em um processo em que se aquece o coalho, se estica o mesmo. Esse processo foi criado na Itália e nos deu queijos como mussarela, provolone, caciocavallo e assim por diante. O que caracteriza os queijos de ovelha, como manchego e roquefort? Teor de gordura elevada. E os de cabra, se forem frescos, a acidez elevada. Como é que é produzida a ricota? Você reaquece o soro, por isso que chama recota. Você reaqueceu o soro, tá? Muito bem. Como é que você classifica os drinks? Então, você está vendo aqui: montados, mexidos e batidos. Mexido é o do lado esquerdo. Montado é o do meio. Batido é todo e qualquer drink que você utiliza a coqueteleira. O que é um short drink e um long drink? Short drink, servido em copo pequeno, tipo martini, tendo a fama de serem os verdadeiros coquetéis. E o long drink, drink servido em copos longos, com muito gelo e baixo teor alcoólico. Então, long drink, short drink e o hot drink, tá? Muito bem. Em que momento é recomendado você oferecer um Negroni? O que é um Negroni? Aí é outro tipo de classificação. É um aperitivo e ele deve ser servido
antes dos outros coquetéis. Então, Negroni, aperitivo. Qual seria o exemplo de um digestivo? Alguém poderia me dizer? É um Alexander, isso, muito bem. E um refrescante, o que é? Pinha colada. Pinha colada. E estimulante, como é que você reconhece um estimulante? Pelo Gelado. copo, meus amigos. Todo copinho que tem aquela abinha, é usada a abinha para você pegar o copo, porque ele está muito quente. Tá claro? Muito bem. Agora vamos falar, nosso próximo slide, sobre chocolates. Quais são os 3 principais tipos de chocolates? Principais variedades: crioulo, forasteiro e trinitário. Esses 3 vocês têm que saber de cor. Qual a região de origem do fruto do cacaueiro? É o Reino ou o Meca? O Meca diz respeito ao Maia e ao Azteca. Então, ele se origina na América Central e vai até o Alto Amazonas, compreendendo o noroeste do Brasil e norte do Peru até o sul do México. Tudo isso é o local onde se originou o cacau, tá? É o chamado Reino Olmeca. Em um chocolate branco de qualidade, que ingredientes nós devemos encontrar? Num branco, manteiga de cacau, leite em pó integral e açúcar. E no amargo, extrato seco de cacau, lecitina de soja, manteiga de cacau e açúcar. A manteiga de cacau apresenta sempre um ponto de fusão, ou melhor dizendo, é um negócio complexo, que tem vários tipos de triglicéridos e vários pontos de fusão. Então, ela cristaliza uma gordura, depois outra, depois outra, depois outra, e é isso que se chama de temperagem. É isso que vai dar brilho, contração e dureza ao chocolate, tá? É um processo de cristalização, em que cada triglicéride vai cristalizar numa temperatura diferente. Quais são os principais benefícios que você tem do uso do chocolate? Melhora de humor, alívio de estresse, produção do sistema cardiovascular e flavonoides, redução de pressão arterial, efeito antioxidante, melhora de função cerebral e ação anticancerígena. Eu diria que o chocolate é mais ou menos parecido ao vinho. Ou seja, aquilo tudo que a gente tem de positivo com resveratrol é a vantagem que o chocolate tem. Muito bem. Alguém consegue me dizer de que são esses chás? Camomila, menta e o primeiro... Erva doce. Erva doce? Camomila, que está no meio. Botei lá embaixo, né? Que está embaixo. É isso mesmo, tá? São os 3 tipos de chá principais. Mas esses chás aqui, eles são chás? Não, você não pode chamar de chá isso aqui. Por quê? Chá só é o chá preto, né? Não, chá é tudo que tenha
Camellia sinensis. Isso é uma infusão, né? É uma infusão. É sim. uma infusão. Ou tisana. Então, o nome em português, essas são 3 tisanas, tá? Ou infusões. Curiosamente, a gente não leva em consideração o teor de cafeína, porque nesse caso o mate poderia ser, e o mate a gente considera como uma infusão ou tisana, tá? Então, mesmo o mate é uma tisana. Pergunta, qual a diferença entre um chá verde, um oolong e um chá preto? A diferença, meus amigos, é o grau de oxidação. Então, chás desse tipo são mais... O chá preto é um chá mais oxidado, o verde é não oxidado. E o branco é parcialmente ou pouco oxidado. Isso que vocês estão vendo aqui à minha esquerda é um oolong, é parcialmente oxidado. À minha direita você tem um chá preto, tá? O chá preto é totalmente oxidado. Ainda sobre chás, portanto, só para esclarecer, chá preto, o que é um chá? Qualquer preparação feita com Camellia sinensis. Todo o resto é tisana, tá certo? E o que é um chá aromatizado? É um chá que pode ser preto, pode ser verde, pode ser branco, só que acrescenta a ele óleos, especiarias ou flores. Por que eu estou falando isso? Porque talvez os mais conhecidos dos chás, como o Earl Grey, já ouviram falar no Earl Grey, ou no 5 O'Clock, são chás que foram criados especialmente para os ingleses para utilizar as sobras de chá. Essa que é a origem deste tipo de chá. Tá claro isso, pessoal? Muito bem. Bom, para encerrar a nossa aula, né, vamos falar aqui de fermentação dos pães. Qual foi o povo que descobriu a fermentação? Os egípcios, tá? Qual a diferença entre uma fermentação longa e uma fermentação curta? Quanto mais longa for a fermentação, mais aromas o pão vai ter, vai desenvolver o glúten melhor, e com isso ele vai ser mais leve, vai ter alvéolos maiores, vai ter uma textura maior, vai ser menos agressivo para o seu índice glicêmico. Quanto mais curta a fermentação, pior para o organismo vai ser, tá? Então, exemplos de pão não fermentado: o naan e o matzo, que é o pão religioso judeu. Onde você encontra pão à vontade? Nos museus, né? Todos os museus. Isso aqui é do Museu de Londres, se eu não me engano, tá? É a fermento do Louvre, fermentando o pão. Existem o ciclo inteiro do pão feito, mostrado lá, tá? Quais são os alimentos que possuem glúten? Então, com glúten: trigo, centeio, cevada, aveia, trigo émer, caput, espelta, triticale. Sem glúten: legumes em geral, batata, milho, arroz, painço, quinoa, amaranto, leguminosas em geral, e o único trigo que faz parte do grupo sem glúten é o trigo sarraceno. Lembrem disso,
tá? Trigo sarraceno. Então, que tem glúten, que não tem glúten. Costuma-se dizer que a aveia tem glúten. Na verdade, a aveia só tem glúten por contaminação, porque ela em si, a natureza da aveia, é não ter glúten. Qual é o tipo de fermentação de uma focaccia? É um pão rústico, rico, de fermentação indireta, que vinho eu comparo a ela um Barbera d'Alba. E uma ciabatta, que é rústico, magro, de fermentação indireta, a um Valpolicella, tá? Então, esta é a comparação que a gente tem. Focaccia, rústico, rico, chato, indireto ou direto. O que eu comparo com uma Barbera d'Alba? Ciabatta, rústico, magro, indireto, comercial, também é o Valpolicella. Pão de centeio standard, magro, usado muito para quê? Para peixes em geral. Pão de centeio. O que eu vou usar para ele? Para comparar um puissé. Muito bem, senhores. Acho que a nossa parte por hoje, acho que já podemos considerar encerrado. Vocês receberam, porque eu acho que é muito ruim servir, fazer uma aula sem a gente tomar vinho nem nada. Então, em vista disso, eu vou propor para vocês devem ter recebido um pacotinho, não receberam? Alô, pessoal? Não, mandaram, para nós, eles mandaram comprar. Quer dizer, tinha que ter morango. Morango, balsâmico e açúcar. Dieta balsâmico e açúcar. Isso mesmo. E o vinho, mandaram uma garrafinha de um moscato, não é isso? É. Exatamente. Na verdade, vocês já fizeram a harmonização do moscatel com morango. Mas hoje nós vamos fazer uma ampliação disso, vamos fazer uma coisa um pouco mais Então, vamos começar com o moscatel só com o morango. Então, vou buscar, peraí, não tá aqui Tá comigo. bom, podem ir. Dei uma mordidinha no moranguinho e, em seguida, um gole do moscatel. O moscatel, como vocês devem ter percebido, é aquele moscatel que tem um predomínio, ele é doce, ele tem açúcar e acidez. Mas se eu tivesse que dizer o que ele tem mais, eu diria que ele tem mais açúcar que acidez. Já o morango tem mais acidez do que açúcar. E quando você dá uma mordidinha no morango e dá um golinho, você consegue melhorar a sua harmonização. Por quê? Porque o excesso de açúcar de um é equilibrado pelo excesso de acidez do outro. Agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos dar uma mergulhada no açúcar no nosso morango. Vamos dar uma nova mordidinha e um novo golinho. Eu pergunto, a harmonização é a mesma anterior? É pior ou melhor? O que vocês acharam? Aí ela fica parecida, ela fica equilibrada, né? Açúcar Ou seja,
você mudou a harmonização. Sim. Tá? Agora você vai dar uma molhadinha no açúcar, mas além disso você vai mergulhar num pouquinho de aceto balsâmico aí do lado. Vai dar uma nova mordida e vai dar um novo golinho. Mas coloca o açúcar ou o aceto balsâmico ou só o aceto balsâmico? Não, você mergulha, se você pegar o açúcar, você mergulha no aceto, molha e aí você mergulha no açúcar. Ok. Sinto muito, não compreendo. Interessante. O que eu queria mostrar para vocês é que você fez 3 harmonizações completamente diferentes. Lembra que um dos momentos mais interessantes é provar que é possível você harmonizar com coisas simples? Porque esse moscatel é um moscatel que custa, sei lá, R$90, é bem baratinho. Bem Uma menos que caixa isso. de morango, uma caixa de morango é a mesma coisa. O açúcar você tem na sua casa. Hoje em dia todo mundo tem acesso ao aceto balsâmico também. Eu já mostrei para vocês, através da aula de vinagre, que existem pelo menos 20 tipos diferentes de vinagre. Portanto, você pode mudar isso de acordo com o vinagre que você usar. E açúcar, você podia usar açúcar refinado, cristal, você podia usar o demerara, podia usar o como é que chama aquele que é escurinho? Ou seja, você podia usar açúcar de coco, você podia usar a substância que é mais rica em frutose que existe, que é o xarope de... não é o maple, é o de tequila, o açúcar da tequila, o agave, xarope de agave. Não é rico em frutose que existe na natureza. Ou seja, você continua, se você quiser, tendo 1000 possibilidades de incrementar uma degustação, uma harmonização simples, sem gastar muito dinheiro. Ou seja, a gente tem que quebrar o paradigma de que a harmonização é coisa feita só para comidas sofisticadas e caras. Mas não. Degustação é coisa que você tem que incorporar ao seu dia a dia. E acho que esta é a lição que eu queria que vocês levassem, agora vocês que estão prestes a terminar o curso, com mais uma aula, mais uma apresentação, a gente encerra. Inclusive, eu acho que assim, no caso aqui do morango com aceto balsâmico, ele até melhorou no meu ponto de vista o moscato. Porque o moscato eu acho muito doce. Mas quando você coloca ali o aceto balsâmico com o morango e o açúcar, quando você toma ele dá uma quebrada ali e fica melhor ali. Se tomar só o moscato, eu, por exemplo, se eu conseguir tomar uma taça só é muito, porque para mim é muito doce, né? Com o morango. Não, mas não Porque para acompanhar uma fruta desse tipo, uma sobremesa desse tipo, né? Agora, atenção. Se você quiser fazer essa mesma brincadeira que eu acabei de fazer com vocês, com qualquer outra fruta, só tem uma que vai dar certo para vocês. Chama-se kiwi. O kiwi ficaria bom, assim, também, que tem acidez. E não é qualquer kiwi. Com kiwi amarelo fica horrível. Porque ele é doce, né? E o vermelho é mais doce ainda. Então você tem que... só serve com frutas ácidas. Isso. Eu ainda não fiz nem com pitanga, nem com acerola. Se eu tivesse que sugerir, eu sugeria que vocês... É que tanto uma quanto outra, quando são ácidas, são bem mais ácidas. Realmente. Mas eu espero ter demonstrado o meu ponto de vista, como a degustação muda de acordo com o tipo de elemento que você usa.
sem que você precise complicar, sem precisar gastar um monte de dinheiro. A questão toda está aqui, ó. É a sua criatividade, mais do que qualquer outra coisa. Muito bem. Ficou alguma dúvida em relação à revisão ou em relação à prova? Desculpem, eu insisto. Então, é por isso que eu sou insistente, não é que eu sou chato, não. É que o pessoal é que fica perguntando. Então, eu estou dando todas as chances para perguntar, para não ter que depois ficarem com dúvida. Uma pergunta que eu queria fazer. A gente vai ter mais uma aula, né, de revisão. Sim. Coisas que nós não falamos hoje. Por exemplo, azeite, por exemplo, sei lá, outras coisas e mais coisas de serviço que eu vou falar. Ah, perfeito. A gente vai continuar no serviço, então. Então, sim, a revisão é de serviço, é módulo 3. Perfeito. As fotos, as figuras, tudo isso é relacionado a essas duas aulas. Então, tudo que eu mostrei de slide, de foto, pode ser utilizado para perguntar coisas para vocês. Então, professor, mas só repetindo, vai ter uma parte de perguntas de questões, né? Não sei, não me lembro o número de questões. E depois 4, 5... Perdão? 60 questões. 60 questões, aí depois 4 ou 5, não, que nós temos que dissertar. Quer dizer, são 5, falei 4. São 4 fotos que vão substituir, cada foto dessas tem um peso. As 60 questões valem, se você acertar 60 questões, você vai ter nota 8. Cada figura vale meio ponto na prova. Uau! E nós não teremos degustação. É isso que o senhor tinha falado no começo, né? Exatamente. Não tem sentido eu fazer degustação num curso de serviço. E mais uma coisa, professor, e a gente vai ter, tipo, exercícios de ordenar, colocar os vinhos em ordem de degustação, assim como que a gente fez hoje ou não? Também, né? Sim, é uma das possibilidades. Perfeito. É uma das possibilidades. Quer dizer, eu vou oferecer 4 vinhos, você vai ter que escolher qual é a ordem que você colocaria para o serviço de uma... Aliás, eu diria que isso é certo que cairá, porque todas as 3 provas que estão organizadas e que são sorteadas, eu nem sei que prova vai ser usada. Se é A, B ou C. O que eu sei é que quem fizer a A, aqueles que não puderem estar por algum motivo médico ou qualquer coisa, farão uma prova diferente, que seria a B, por exemplo, ou C, sei lá. A gente já faz assim, que é para não haver nenhuma dúvida. Não tem... O estilo das 2 provas é igual, as perguntas são todas diferentes. Tá? Nós não teríamos aí um momento de uma prova para abrir uma garrafa ou que valha um espumante. Isso não vai acontecer, né? Não. Faz o menor sentido isso, inclusive, porque se eu for fazer uma estatística aqui, 95% não vão exercer a profissão. Exatamente. Então, cara, você pode dar ideia. Eu conversei com uma pessoa que faz o curso de degustação avançada. Ele disse que na época que ele fez a prova, ele teve que fazer a abertura de um espumante. Exatamente. Nós fazíamos isso no passado, mas à medida que nós fomos percebendo que não era mais um curso dirigido para profissionais do vinho, não faz o menor sentido eu fazer isso, né? E como a ABS São Paulo é modelo para o resto do Brasil, e o resto do Brasil menos ainda tem condições de fazer isso, então passamos a reservar esse tipo de prova para os exames especiais que a gente tem, tipo ASE 1, ASE 2, diploma ASE, certificação,
A gente faz certificação de vinhos 2 vezes por ano. E aí a gente faz uma prova em que a exigência é como se fosse um concurso, né? Então, reservamos isso para os concursos. Para o curso, não. Para o curso, nós achamos que de melhor aproveitamento você fazer isso, né? Então, vou colocar uma cerveja, vou colocar um queijo, vou pedir para você me dizer com o que você harmoniza, enfim, esse tipo de coisa, tá? Ou vou dar chance para você para falar o que você quiser. Doutor Mário, Sim? deixa eu tirar uma dúvida bem pontual. O senhor comentou lá sobre as ferramentas para abertura de espumantes. Sim. De modo geral, são ferramentas que são recomendadas, podem ser usadas? A gente precisa fazer alguma consideração a esse respeito na prova? Eu acho que é importante você fazer uma consideração a respeito, porque são todos instrumentos. Por exemplo, a estrelinha, ela é de metal maciço. Então, você, por exemplo, quando abre uma garrafa, qual é o grande medo que você tem? Qual é o acidente de trabalho mais comum entre sommeliers? Você tem ideia? No caso Quebrar garrafa. É o quê? Quebrar a garrafa, alguma coisa assim, né? Isso não é um acidente de trabalho. Não, é com a bolha quando vai abrir o espumante. Não, o acidente de trabalho com o sommelier é descolamento de retina. Levar uma porrada com a rolha no olho, tá? Aliás, eu sempre digo que se alguém for seguir a profissão, uma coisa muito boa é você usar um óculos de plástico ao trabalhar. Mesmo que a sua lente seja de plástico, ela representa uma proteção para evitar que, se a rolha explodir, você estoure isso no seu olho e você provoca descolamento de retina. Então, se com a rolha é ruim, imagine se eu botar em cima da rolha um negócio de metal maciço. Não só piora a chance do descolamento, como eu posso transformar um futuro galo. Imagine que eu acerte a cabeça do cara com a rolha. Eu transformo esse machucadinho e esse galinho num traumatismo craniano. Porque se aquela estrelinha escapar e for na cabeça de alguém, você mata a pessoa. Professor, então, o cuidado que você tem que ter é maior com esse tipo de instrumental quando você usa uma garrafa de espumante. Garrafa de espumante é um risco. Eu conheço o caso de amputação de mão. Por quê? Porque o cara põe a garrafa no congelador. Eu acho que abrir garrafa de espumante que o cara inadvertidamente pôs no congelador, eu chamaria a polícia. Sabe aquele robô? Porque eu não posso garantir que quando eu abrir a garrafa do congelador, a porta do congelador e enfiar a mão lá, que não vai explodir na minha mão. Se explodir na minha mão, amputa a minha mão. Uma garrafa de espumante que explodir é como uma granada. Os pedaços de vidro vão ser os pedaços que vão te matar. Corta a tua mão, decepa a tua jugular. Já vi gente morrer disso. Então, garrafa de espumante é a coisa que a gente tem mais medo no serviço de vinho. Resumidamente. E, portanto, quando eu uso qualquer outro instrumento em cima, eu tenho mais medo ainda. Porque eu pioro esse risco. Mas então, professor, é melhor você normalmente segurar mesmo com o dedo e virando aos poucos? Sim, eu acho. Eu acho que você tem... O grande truque da garrafa de champanhe
é rodar a rolha para se certificar de que ela está descolada da garrafa. Mas, a partir do momento que você sentir que você descolou, passa a pressão para dentro. Jamais puxe para fora. professor, mas por que na hora que coloca no congelador ela corre o risco de explodir? Ué, porque ela foi engarrafada sob pressão e quando você põe no congelador, ela vira sólida e aumenta o volume dela. E virando sólida e aumentando o volume, você explode a garrafa. Vai forçar, né? Vai explodir. Vai forçar e vai explodir. Então, é um objeto perigosíssimo. Perigosíssimo. Então, a melhor maneira de gelar um espumante, um champanhe, é sempre no gelo. Na verdade, o jeito certo é pegar um pouco de gelo e um pouco de água. Porque a água transmite a temperatura do gelo. Se você botar só no gelo, ela vai gelar menos do que você botar água com gelo. Mas você pode colocar no congelador por um pouco tempo, né? Não... É mesmo? Se muito, ela vai congelar. Se colocar 10 minutos, não... Seu problema. Eu não quero nem saber. Você assume o risco. Eu não ponho nunca. Porque esse negócio de que... A minha pergunta é, e se você esquecer? Quem tira ela de lá? Daí assim, quando eu coloco... Não, quando eu coloco, na minha geladeira até alarme. Eu coloco lá 10 minutos, ela fica pitando, daí eu lá tiro. Tá bom. Como eu disse, a minha não tem alarme e eu não quero correr. Daí é igual você deixar a água fervendo, né? Olha o que eu prezo, as minhas duas mãos aqui, ó. Eu não quero. Deus o livre. Acho que é assim, a gente nunca pode garantir que você não vai esquecer. Então, aí você esqueceu, o que você faz? Eu tenho um amigo meu, quase bati nele, ele falou, não, aí eu vou pedir para... É tão perigoso assim? Eu falei, eu vou pedir para a empregada fazer. Aí eu falei, tá bom. Então... eu vou ser testemunha dela no processo que vai ser feito contra você por perda da mão dela. Gente boa esse amigo, hein, professor? Isso aí foi... É aí que a gente revela a qualidade. Aquele amigo que você fala, chega na casa dele e fala, pega lá espumante, é um congelador. É isso aí. Deve ter pouco problema, que é arrumar um processo trabalhista. Não, trabalhista, é processo civil, criminal, civil, tudo que você tiver direito, eu serei testemunha do cara. Ele fizer um treco desse. Pô, mas você está falando sério? Eu falei, lógico que eu estou falando sério. Você está levando na brincadeira um negócio que é gravíssimo, tem que levar a sério mesmo, pô. Não tem conversa. Então, tomem muito cuidado com o espumante. Espumante é a maior incidência de acidentes para sommelier com espumantes. Então, não brinque com espumante, não. Tá? O que mais, pessoal? Bom, por enquanto eu estou só ansioso para a próxima segunda, para a segunda parte dessa correção para a prova. Tá certo. Então tá certo. Faremos isso, tá? Um abraço, pessoal. Um abraço, professor. Muito obrigado aí por mais uma excelente aula, hein? Obrigada. Boa noite. Tchau, tchau.